Fala, pessoal, bom dia. 230,5, aproximadamente 231 bilhões de reais, um saldo negativo muito, mas atenção, muito ruim. Antes de eu tomar as pedradas que eu venho tomando, né? Infelizmente, a discussão, gente, sempre falo para vocês, discussão sobre dinheiro não tem partido. Se estivéssemos nesse momento com José Sarney, eu estaria falando sobre a economia do José Sarney. Independe de partido. Quem está à frente tem a responsabilidade de gerir um país, porque se quebrar, meu amigo, eu acredito que os únicos que vão continuar recebendo o salário em dia são os que estão lá em Brasília. Nós, povo brasileiro, no primeiro momento de uma recessão econômica, você pode ter certeza, as empresas, se precisar de demitir alguém, não vão demitir deputados, senadores e muito menos ministros do STF e o presidente do Brasil. Então, open your mind, abram sua cabeça, deixa escutar primeiro o que eu vou falar, porque nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma análise um pouquinho diferenciada do que os jornais vêm dizendo. Tivemos jornais colocando a culpa só no Lula, tivemos jornais colocando culpa no Bolsonaro somente, mas vocês vão ver que é um problema que os dois têm sim. Claro que um tem mais culpa que o outro. Então a pergunta é, quem tem mais culpa? Vamos ver até o final do vídeo. Antes de eu começar essa análise aqui, inscreva-se, façam os seus comentários, lembre, sejam respeitosos, gente, né? E deixa seu like, que é muito importante para a gente aqui. Muito obrigado aqui. Opinião Sem Medo é um playlist do canal Fan TV. E aqui a gente faz análises econômicas, repetindo, que não sejam apenas análises partidárias. Agrade quem seja bolsonarista, agrade quem seja petista. Mas o importante é que vamos falar de economia, vamos falar de dinheiro. E eu sempre falo o seguinte, não se brinca com dinheiro. Então vamos pegando lá um pouquinho isso aqui. O que foi apresentado ao longo dessa semana aqui? Gente, Brasil, tal 230,5 bilhões negativos. Me desculpa, não há nenhuma justificativa para que tivéssemos um rombo nessa estratosfera. Assistam os outros vídeos meus e eu estou alertando há um certo tempo. Antes do governo Lula começar, eu já havia alertado e dizia: o plano econômico que o Lula quer emplacar em 2023 não vai funcionar. Aí já vai vir alguém dizer: você está sendo negativista. Não. O plano econômico que o Lula quer emplacar agora é o mesmo que ele emplacou no primeiro e segundo mandato dele. Só que vejamos, gente, calma. Olha o cenário econômico mundial. Na época que o Lula emplacou e deu aquele primeiro boom econômico no governo dele, a China crescia a 2 casas decimais. Chegou a crescer quase 11% ao ano. O Brasil, desde a implantação do Plano Real, patina. Perceba, gente. Eu estou falando algo, quem é meu aluno sabe muito bem disso. Eu estou falando que a única coisa positiva do Plano Real, desde a sua implantação, é que nós acabamos com uma hiperinflação de mais de 2.000%. Mas, desde então, o Brasil e seus governantes e os seus partidos vêm se provando serem incompetentes de fazer e transformar esse país em um país que cresça. Entra esquerda, sai esquerda, entra direita, sai direita, entra centrão, sai centrão. Gente, nós já estamos aí andando a quase passos largos, indo para 3 décadas de planos real. O Brasil não cresce. Não há um país que cresce, fica só emprestando dinheiro. As pessoas precisam de ganhar dinheiro
real, correção real. Veja o DIEESE, que o DIEESE fala que o nosso salário mínimo deveria estar na casa de R$ 6.400. 6.400, 1.400, pô, batendo palma. Vamos lá, então. Os jornais ficaram falando muito sobre isso. Gente, 230 milhões, é o precatório do governo Bolsonaro. Né? Pulasse os 94,2 bilhões. Um ponto, não é assunto desse vídeo, mas é um absurdo, é um escarro, é chamar o povo brasileiro de otário. Desculpa, o precatório é algo que deveria ser proibido no país. Eu conheço pessoas que morreram sem receber o precatório. Eu conheço pessoas que, desesperadas por dinheiro, para receber o dinheiro que lhe é direito dela. Vai vender isso para empresas especializadas e a empresa especializada repassa 40% do valor. Mas como é que essas empresas especializadas recebem rapidamente e você, contribuinte brasileiro, povo brasileiro, não recebe? 20 anos. Mais de 20 anos para poder receber precatório. E você aqui, ó, deve imposto de renda para o governo. Com 3 meses depois que aparecer lá a dívida, você vai ser intimado. Se você não pagar, você não consegue fazer mais nada, não consegue tirar passaporte, fazer nada. Mas o governo pode te dever. Então, gente, de defender governo. Governo, seja A, B ou C, subiu na presidência, tem que se provar que é competente e tem que fazer esse país crescer. E não tem esse negócio de, desculpa, gastei e te pago daqui a 30 anos, não. Não. Mas aí o problema é o seguinte, né? O governo pode dever. Mesmo assim, voltando, o governo, ainda assim, gastou 138 bilhões aproximadamente a mais, descontados precatórios. Mas vou mostrar uma coisa para vocês depois. Calma aí. Espera, não sai não. Vai até o final. 138 bilhões. Olha só para vocês verem uma coisa aqui que é importante. Foi alardeado no final de 2022 que depois de 9 anos, 9 anos, então pegamos aí o governo do PT, Michel, esqueci o nome dele, desculpa. E o próprio Bolsonaro, mas Bolsonaro, nós temos aí 2020, não é justificando, 2020 e 2021, pandemia, meu amigo. Não foi só Bolsonaro, foi o mundo inteiro trabalhando negativo, nós tivemos uma guerra, sem dar um tiro. E em 2022, depois de 9 anos, tivemos aí, então, um saldo positivo. Me desculpa, gente. Hoje vou tomar pancada de tudo que é lado. De quem defende Lula e quem defende Bolsonaro. Mas não tivemos em tese, tá? Um saldo positivo em 2022. Vamos lá. Por que eu chamo muita atenção para isso? Os precatórios, sim, deveriam ter sido pagos no governo Bolsonaro. Se, atenção, ele não pagou, o governo Bolsonaro não pagou, porque a justiça permitiu, eu vou deixar a pergunta para vocês. O erro é da justiça ou o erro é do governo? Se você está em casa, meu amigo, ou minha amiga, e tem uma dívida para poder pagar, mas você ganha o direito de empurrar isso para frente, um direito legalizado, você tem esse direito, você não vai aproveitar isso também, não? Eu tenho certeza que você faria isso. Mas, se nós descontarmos os precatórios, vamos dizer assim, Bolsonaro pagou, ainda assim, 2 anos de pandemia, recessão bruta,
economia parada. 2022 começando a crescer muito bem financeiramente o país. Ainda assim, Bolsonaro, que pegou um país em derrocada por causa da pandemia, encerraria, se ele tivesse pago os precatórios, encerraria em 2022 com aproximadamente 38 bilhões negativos. Descontado, é aquele cálculo que eu apresentei, descontado os precatórios, o Lula encerrou o ano com 138 bilhões. Ou seja, ele conseguiu pegar 38 bi negativos, em tese, e gastou mais 38 bi. 138, desculpa. Percebam que, gente, atenção, é por isso que eu estou falando, de quem que é a culpa. O Bolsonaro deveria ter pago o precatório? Sim. Não tem conversa. Mas o Lula gastou quase 4 vezes mais negativo em um ano de governo que o Bolsonaro. E o Lula pegou, em tese, 54,1 bilhões positivos de saldo. Então, na verdade, o cálculo deveria ser o seguinte: 230 menos 55 seria o tanto que o Lula gastou. Ele sabia que já teria que pagar 38 ali. Ele recebeu 54 positivo. Opa, eu tenho 94 para pagar, tenho 38. O que se espera fazer? Opa, eu já tenho 38 negativo, eu acho que eu preciso dar uma acelerada. E o governo apertou o pedal do gasto. E não está fazendo a economia funcionar. A coisa não está decolando. Tá? E o que me preocupa, para a gente poder já ir rápido nesse final, o que sustentou e diminuiu, talvez, a pancada que o rombo poderia ter sido maior se não fosse a balança comercial brasileira. Ou seja, a balança comercial brasileira chegou a quase 100 bilhões de positivo. Gente, parabéns, parabéns, parabéns. Tá. Gente, eu sempre venho falando, desde a minha vida, desde quando eu era moleca, eu estudava, a balança comercial sustenta o nosso país. E ainda temos pessoas brigando com o agro. Se o agro tivesse quebrado esse ano, vamos aí, né, o Lula, MST, invadindo o agro, o rombo seu teria sido maior. Ok? Tudo bem, fala assim com ele, como se eu estivesse falando com ele, eu sei que eles nem escutam. Mas eu falo com você. Nós precisamos, povo brasileiro, de entendermos isso. Vamos lá, então? Coisa então um pouquinho pior. Qual é o meu grande medo neste momento? Quando eu falo de gastar a minha crítica, todos os meus vídeos eu faço essa crítica. Será que é o momento ideal para continuar pedalando, metendo o pé na gasolina, gastando, ou é o momento de dar uma segurada e corrigir um pouco os gastos do nosso país? Por que a minha pergunta? Atenção, por que minha pergunta? Porque é o seguinte, na China, há já sinais muito fortes, desde setembro do ano passado, de que nós teremos uma crise financeira vindo do fundo imobiliário, do setor imobiliário chinês. Olha só para você ver o que foi colocado aí, nada escrito por mim, tudo retirado de fontes de informação, de fontes de informação verídicas, revistas, jornais, sites para pessoas que fazem análise de bolsa, dinheiro, investimento, etc. Se a China, esse é o grande medo de quem está no momento agora olhando para o Brasil, investidores, empresários e todo mundo de uma forma geral. Hoje a China, se ela ter qualquer problema financeiro e ela entrar no momento de uma recessão, o Brasil vai sofrer. E por que ele vai sofrer, gente? Porque, primeiro, a China cresceu 10 vezes
a sua participação como compradora do Brasil. E 1/4 de tudo que nós exportamos ou é soja, ou é petróleo, ou é minério de ferro. Desses OEs, soja e minério de ferro são consumidos absurdamente pela China. E aí vem a pergunta final, meus amigos. E se a China entrar numa recessão econômica? Será que só a China vai ficar financeiramente ruim ou ela afeta o mundo inteiro? Os Estados Unidos não estão legal também, não. A coisa lá não está boa, não. Então está todo mundo de olho nos Estados Unidos também. E o Brasil, nós estamos acelerando gastos sem fazer qualquer planejamento, sem levar em consideração esses riscos. Em 2008, Lula fez uma coisa erradíssima. Brincou com uma crise financeira mundial e disse que era só uma marolinha. E naquela época o mundo estava muito mais estável economicamente do que agora. Hoje, se acontecer uma crise financeira mundial, a pergunta que eu faço para vocês agora: o Brasil está preparado? Não está. Esse é meu receio. Ok? Curtiu? Deixe o seu comentário. E o mais importante, inscreva-se. É muito importante. Tá? Mas lembre-se, dinheiro não tem partido. Economia não tem partido. O Brasil precisa, neste momento, sinalizar que em 2024 talvez tenha alguma mudança de rumo econômico. Mas, aparentemente, não haverá.